Olha, ainda sobre os impactos da pandemia na educação, nós vamos falar agora com Priscila Cruz, ela é presidente da ONG Todos pela Educação. Eu quero perguntar para ela o que é que deve ser feito daqui para frente, né, para minimizar os impactos na aprendizagem. Como a gente viu na reportagem aí, não vão ser poucos, né, esses impactos. Mas antes disso, Priscila, eu gostaria que você explicasse, fizesse uma avaliação, né, desses impactos, você também, né, para acrescentar nessa reportagem que nós mostramos agora. Bom dia. Bom dia a todos. Olha, eu estava aqui ouvindo a reportagem, a Cláudia Costin falou muito bem, né, os demais entrevistados também, assim, a gente tem um atraso monumental na educação, importante que a gente sempre frise que mesmo o ensino remoto sendo uma solução, né, possível para esse momento, ele é insuficiente, a gente tem uma série de dificuldades, inclusive de conectividade, como o pai mencionou aqui na matéria. Essa é a realidade dos alunos brasileiros, né? Uma dificuldade muito grande de ter essa conexão, de ter em casa um ambiente propício, adequado para o estudo. Então, o ensino remoto é o que é possível ser feito nesse período de pandemia, de escolas fechadas, mas a recuperação da educação ela só vai acontecer quando for possível ter a reabertura das escolas, o ensino presencial, o olho no olho, o vínculo do aluno com os professores, do aluno com seus colegas, com a escola. É assim que se faz a educação. A gente vai ter um impacto muito grande na aprendizagem, como já foi falado, né? As últimas pesquisas apontam em mais de 4 anos de retrocesso que a gente vai verificar no país. Eu acredito que vai ser muito mais do que isso. A gente vai ter impactos também na evasão escolar, principalmente entre os jovens. Muitos não vão retornar para as escolas quando elas reabrirem. Então, a gente vai ter uma explosão da evasão escolar no país. Isso é muito preocupante para a vida deles, especialmente, mas para o Brasil inteiro, porque o nível educacional de uma população é o que vai explicar o crescimento econômico, distribuição de renda, a qualidade da sua democracia, inclusive no campo da saúde, da prevenção de doenças, gravidez precoce, enfim, tem uma série de consequências positivas de uma boa educação. Por outro lado, uma educação que não está conseguindo garantir que essas crianças fiquem na escola, vai sim criar uma série de consequências muito, muito ruins em várias dimensões para a nossa sociedade, né? Então, para além do fato da gente já estar vivendo um momento muito grave na pandemia, com reflexos em várias áreas, essa educação que está sendo, como bem disse a Cláudia, brutalmente afetada, vai ainda reforçar ainda mais essas dificuldades que a gente vai enfrentar. Em termos do que fazer, né? Não dá para ficar parado. De fato, o Ministério da Educação abriu mão de uma responsabilidade que é sua, de fazer a coordenação dos esforços nacionais para essa recuperação da educação brasileira, para que a gente não tenha esforços e saídas muito heterogêneos pelo país, e de fato é isso que está acontecendo hoje. A depender da gestão, a gente tem uma gestão da crise melhor do que em outros lugares. Então, o governo federal seria o responsável, está lá na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, está na Constituição Federal, é uma atribuição do governo federal fazer a coordenação nacional das políticas de educação básica. Eles abriram mão disso, né? Eles simplesmente deram as costas para a educação brasileira. O que a gente tem, então, esforços muito desconectados de estados, municípios, Congresso Nacional também aprovando, por exemplo, no ano passado, uma importante aprovação que foi a do novo Fundeb, mas essa coordenação está fazendo muita falta. O que tem que fazer? Né? Tem 2 grandes avenidas que a gente precisa percorrer agora. Uma primeira avenida que é de curto prazo, que ela é para mitigar, reduzir os efeitos da pandemia na educação, os efeitos desse tempo tão grande de escolas fechadas na vida dessas crianças, na aprendizagem, no seu desenvolvimento cognitivo, no seu desenvolvimento social, emocional, físico. A gente vai precisar corrigir isso e tem uma série de políticas públicas capazes de fazer que isso aconteça, né? Então, estou falando aqui de avaliação dos alunos, nova formação de professores, reforma das escolas, vacinação de professores, reabertura das escolas. Então, tem uma série de providências que tem que ser tomadas nesse curto prazo.
E tem uma outra avenida que é igualmente importante e ela é muito mais longa e ela vai sustentar uma elevação de toda a educação brasileira, que são as políticas estruturantes. Né? Então, tem essas de curto prazo, mas tem as políticas estruturantes que vão fazer com que a gente eleve o patamar geral da qualidade da educação brasileira. Então, aqui eu estou falando de políticas docentes relacionadas a professores, atratividade para a carreira, formação inicial, formação continuada, carreira, condições de trabalho. Estou falando em primeira infância, né, que é a educação conectada com outras áreas, mas que acontece do 0 aos 5 anos, que é uma etapa muito importante do desenvolvimento de todos nós, né, e dessas crianças. Estou falando de políticas de alfabetização, né, do Estado em regime de colaboração com os municípios, terem uma política forte para poder garantir que todas as crianças estejam alfabetizadas até o final do segundo ano do ensino fundamental. Né? Isso é essencial para a gente ter resultados. Estou falando de reforma do ensino médio, educação profissional, educação integral, melhoria da gestão das redes, melhoria do sistema de financiamento da educação. Então, tem uma série de políticas públicas estruturantes. Elas têm um fôlego mais longo, mas elas também precisam ser foco da gestão, tanto de municípios quanto de estados, porque só as políticas de curto prazo, essas que são para mitigar esses efeitos mais imediatos da pandemia na educação, como o próprio nome diz, né, elas são de curto prazo. Elas são para corrigir rapidamente aqui um curso, mas o que vai fazer a diferença são essas políticas estruturantes. Tá certo, Priscila. Além dessas duas avenidas, né, que você citou para a gente, tanto a estrutural quanto também nessa atenção ao retorno às aulas, o que é que pode ser feito enquanto os alunos estão, né, nesse ensino remoto dentro de casa, as famílias, os pais, os próprios professores, né, que estão acompanhando a gente agora, nesse momento ainda de esse impacto ainda está aumentando, né, na educação, se dá para dizer assim. Sim. O que é que pode ser feito enquanto isso, Priscila? Bom, primeiro, assim, acho que não tem ação mais importante hoje do que controlar a pandemia. Por quê? Porque, como eu já disse, a gente vai realmente conseguir reconstruir a educação brasileira com a retomada das aulas presenciais. E as aulas presenciais só serão possíveis quando a pandemia estiver num patamar muito mais baixo do que o que a gente tem hoje como realidade, né? Com mais de 3 mil mortos por dia. Então, as escolas estão fechadas por um reflexo dessa pandemia descontrolada. Então, primeira coisa, sim, é cobrar os governos, providências sim, para poder fazer com que a gente tenha mais vacinação, para que a gente use máscara, para que a gente faça o isolamento social, para que a gente realmente, eu sei que é um sacrifício enorme, mas a gente precisa controlar a pandemia, porque é só com a pandemia controlada que a gente vai conseguir caminhar, né, nessa avenida que é tão importante, que é da retomada das aulas presenciais. Então, esse é o primeiro passo que todos nós, independentemente da gente ter filhos ou não, a gente precisa participar desse controle da pandemia, porque a educação depende do controle da pandemia. Para quem está com filhos em casa agora, primeira coisa, acolhimento emocional. Pior coisa que pode acontecer com uma criança que já está com um estresse enorme, de dificuldade para acompanhar as aulas remotas, com dificuldade de conectividade, com dificuldade, né, e sentindo falta dos seus colegas, dos professores, aquela convivência com a escola, da brincadeira, das conversas, do recreio, né, dos intervalos. Essas crianças estão passando por um momento muito difícil, de estresse emocional muito grande, então o acolhimento nessa hora é fundamental, né? Ter um ambiente tranquilo, um ambiente que entende as suas dificuldades, que dá muito carinho, muito amor, isso é muito fundamental nesse momento, porque a saúde mental dessas crianças precisa ser preservada e a gente está agora num momento muito difícil, inclusive com muitas delas perdendo pessoas queridas, né? Vendo a morte muito perto, e nesse confinamento há muitos anos, há muitos meses, né? Já passado um ano. Sobre especificamente o ensino, dar essa tranquilidade, conversar com os professores, ter um ambiente de entendimento, sim, claro, obviamente, ir atrás de conexão. Eu sei que isso não é a realidade de todas as famílias, né? Assim, conexão custa caro no Brasil, então não é a realidade. Então, cobrar isso dos governos também,
né? Então, a conexão, ela, inclusive, tem estados e municípios que dão essa conectividade para as crianças, então, elas conseguem entrar pelos seus dispositivos eletrônicos nas aulas, com essa banda da internet sendo coberta pelo poder público, isso é importante, tem que ter essa cobrança mesmo, porque agora a gente não está falando de internet pela internet, a gente está falando de internet para poder estudar, né? Então, tem que cobrar conectividade, tem que cobrar que a escola ofereça alimentação escolar. Muitas crianças dependem de alimentação escolar para poder se alimentar e ter uma segurança nutricional. Então, ter um sistema em que as famílias possam receber essa comida em casa. E do ponto de vista educacional, estar perto. Estar perto, dar força, mas entendendo que a recuperação dessa aprendizagem vai acontecer com a retomada das aulas presenciais. Infelizmente, o ensino remoto é o que temos hoje, mas ele nunca vai substituir o ensino presencial. Muito obrigada pela sua participação. Eu conversei aqui com a Priscila Cruz, ela que é presidente da ONG Todos pela Educação. Muito obrigada pela sua valiosa análise, né, pelos esclarecimentos. Eu tenho certeza que ajudou muita gente a entender mais esse cenário da educação. Obrigada, Priscila. Obrigada, Marcé. Até mais. Até a próxima. Até.